Agora nós vamos para os motivos para você não ser operado. Vamos lá. Então, mais uma vez, vou repetir o que eu falei para os motivos para ser operado. Então, 2 pontos importantes. Primeiro, estamos falando de doenças em que existe uma alternativa. Então, se a cirurgia é o único tratamento, se a cirurgia é mandatória, não existe opção, não vale o que nós estamos falando no dia de hoje. Então, vamos dizer de doenças em que existe uma alternativa à cirurgia, por que eu optaria por não ser operado? Segundo ponto que eu vou ressaltar mais uma vez é que isso tudo depende da minha experiência, eu estou trazendo o que eu vivi esses anos todos, conversando com meus pacientes, etc e tal. Então, vamos lá. Número 1. Obviamente, é uma coisa parece básica, mas eu vou esmiuçar um pouquinho mais. Se você não tem condições clínicas para a cirurgia. Então, se a sua saúde não está o suficientemente boa para aguentar uma cirurgia. E aí, Eric e Pietra, eu queria explicar um pouquinho melhor, porque às vezes as pessoas não entendem. Então, é muito comum, por exemplo, eu receber um paciente no consultório e eu falo, olha, nós vamos te operar, decidimos pela cirurgia, e eu quero, por exemplo, uma avaliação do seu cardiologista. Muitas vezes o paciente chega para mim e fala assim, poxa, mas faz 15 dias atrás eu fui no cardiologista e ele falou que eu estava muito bem, que eu não precisava fazer mais nada e que meu coração estava ótimo. O que muitas vezes o paciente não entende é que o cirurgião disse isso para a vida que ele leva, para suas atividades cotidianas. Então o coração dele está muito bem para viver a vida que ele vive. Mas a cirurgia exige o que a gente chama de uma reserva funcional. Então, eu preciso exigir desse coração mais do que ele trabalha nas suas atividades cotidianas. Então, eu mando o paciente de volta para o cardiologista. Ele fala, mas eu já fui. Você contou que foi operado, que vai ser operado? Fala, não. Fala, então você precisa voltar. E o cardiologista precisa te retestar para saber se você tem capacidade para esse coração aguentar mais do que ele aguenta no seu dia a dia, normalmente. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Certeza. Muitas vezes o paciente até recusa uma avaliação clínica, fala, não, mas eu estou muito bem, eu faço check-up, eu estou ótimo, eu não preciso passar por essa avaliação. Precisa, porque às vezes você está faltando essa reserva que eu mencionei. Isso é muito sério, né? Imagina sério. Você não se recuperar bem porque está faltando débito cardíaco, está faltando sangue, oxigenação. Isso para todos os órgãos, né? E precisa do cardiologista, do anestesista também, né? Aí depende de que doenças o paciente tem, de que idade ele tem, né? Então, se o paciente tem uma doença, ele tem uma hipertensão, por exemplo, ele tem que voltar a quem cuida da hipertensão dele, o cardiologista, o clínico, o geriatra. Não, ele tem uma doença endocrinológica, né? O diabetes dele está controlado para a vida cotidiana, mas talvez não para uma cirurgia. Então, ele precisa voltar para o endocrinologista dele e assim para todas as especialidades, o reumatologista, às vezes o neurologista, né? Então, sempre essa avaliação voltada especificamente a ser submetida a um tratamento cirúrgico é bastante relevante. Nossa, muito sério. Sim. Toda muito vez sério. que eu vou pedir alguma cirurgia, que geralmente a gente faz câncer de pele. Às vezes uma cirurgia maior, que é de moço, que vai para o hospital, eu sempre peço avaliação da cardiologia, sempre. E ASO, doutora, você pede para o anestesista também ou não? Olha, não peço. Porque geralmente, é mais se o anestesia clínico, local, né? a gente faz anestesia local com sedação. Com sedação. Sedação leve. Uma sedação, geralmente um propofol. O anestesista na sala faz um propofol, um pouquinho de dormonide, o paciente fica sonolento e nós entramos com anestesia local. Então, Certo. Legal. mas é bem importante. Alguns anestesistas, Pietra, eles são bem treinados a fazer isso, uma avaliação pré-anestésica. Né? Claro que não os casos mais complexos. Né? Então, se o paciente tem um aneurisma cerebral e eu vou submetê-lo a uma cirurgia, não me basta a avaliação do anestesista. Eu vou precisar que um neuro faça essa avaliação. Mas muitos anestesistas, eles são muito treinados a isso, né? Aquele paciente que você não suspeita, que tem uma doença muito específica, alguns são treinados e bastam para fazer isso. Sim, entendi.